dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sim, iniciar mais uma aula de português, professor David aqui. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, nossa aula será de gramática. Vamos continuar falando sobre os tempos verbais. Na última aula, nós chegamos até a 20ª página, onde nós vimos um pouco dos tempos verbais e iríamos introduzir os modos verbais. Bom, a gente vai finalizar com o presente e o futuro, pois na última aula a gente não conseguiu finalizar todos. Espero que vocês tenham recebido os slides que eu mandei através do WhatsApp. Vou mandar novamente com todos os tempos verbais e alguns exercícios, caso vocês queiram praticar em casa, rever a aula e as partes mais importantes, tá? No slide, eu coloco apenas os destaques, aquelas partes que são mais relevantes para a nossa aula. Bom, mas, de qualquer forma, espero que todos vocês estejam bem, tenham tido uma ótima semana, um ótimo final de semana, e estejam em casa, né? Para que possamos voltar o mais rápido possível e, ao máximo, impedir a proliferação desse vírus. Bom, pessoal, então peguem seus livros de gramática, por favor, abram na página 20, enquanto eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Ok, pessoal, então, todos vocês, espero que vocês tenham aberto os livros. Página 20, vamos lá. Como vocês viram na nossa última aula, a gente chegou a ver até o pretérito. A gente viu todos os pretéritos, que são, na verdade, os mais difíceis, pessoal. O restante é bem tranquilo. A gente tem aí o pretérito perfeito, imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Como vocês viram lá, são tempos verbais que complicam um pouco devido à sua semelhança. Mas depois que vocês entendem a função de cada um deles, fica mais fácil de saber quando vocês devem utilizar em qual situação deve ser utilizado. Beleza? Então, a gente tem os modos verbais. Eu vou completar o slide aqui com vocês. Só que agora a gente vai ver a pontuação, que é o tempo verbal presente e o tempo verbal futuro. Finalizamos os tempos do pretérito e agora a gente vai para o presente e o futuro. O presente e o futuro são ainda mais fáceis. Então, não se preocupem. Se vocês conseguiram entender facilmente, como eu pude perceber, o pretérito, então certamente vocês vão entender o presente e o futuro sem nenhuma dificuldade. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso slide, parando onde nós paramos. Paramos aqui, esse foi o conteúdo onde nós paramos. Bom, paramos aqui no pretérito mais que perfeito e agora a gente vai para o presente, que é um tempo bastante confundido. As pessoas confundem muito o presente e eu vou explicar para vocês o motivo dessa confusão. Por que as pessoas confundem o presente? Vamos lá. O presente, pessoal, ele apresenta duas formas. Ele tem aí o presente simples e o presente progressivo, que também está presente no livro de vocês. Se vocês aí abrirem também o livro de vocês, na página 16, vocês vão ver que ele já começa introduzindo o
presente. Eu vou fazer a leitura aqui do livro de vocês, o que ele diz, e em seguida a gente volta aqui para o slide, tá bom? Bem, página 16 diz o seguinte: o tempo presente faz referência a fatos que se passam no momento em que falamos ou se prolongam no tempo. Aí temos alguns exemplos aí. Os seres vivos são formados por células. Células procarióticas possuem um núcleo desorganizado. As células eucarióticas têm núcleo organizado. A Escherichia coli vive no organismo humano. Essa bactéria não apresenta carioteta. Percebam que todos os verbos destacados em negrito, eles estão conjugados no presente. Todos estão conjugados no presente. Eu vou ensinar para vocês qual é a situação em que vocês deveriam utilizar o presente. Aqui temos alguns exemplos, né? Flagelos, fímbrias, cromossômico, ribossomos, alguns exemplos aí das bactérias, utilizando o exemplo da bactéria para representar o presente. Pronto. Embora o tempo presente seja confundido normalmente com o momento da fala, não é bem assim que acontece na prática. É mais adequado dizermos que o presente expressa, basicamente, eventos ou estados atuais que podem ultrapassar o momento da fala. Existem duas formas de expressão do presente. Aí o que eu falei para vocês, que o presente ele é muito confundido com o outro. O presente simples ele é confundido com o presente progressivo. Tá? Eles são confundidos. Presente simples é usado para exprimir um evento habitual. É usado para exprimir um evento habitual, uma propriedade permanente ou um estado permanente. Nos exemplos a seguir, observe que o evento em estado descrito não vale apenas para o momento presente. Ele também abrange certa extensão do passado e do futuro. Aí temos alguns exemplos aqui que dizem o seguinte: ele toca naquele bar toda sexta-feira, evento habitual. Estudo em um colégio religioso, evento habitual. Alice tem olhos claros, propriedade permanente. Andrea é uma pessoa divertida, estado permanente. E ao lado aí, vocês vão encontrar o presente progressivo, que diz o seguinte, que é usado para exprimir um evento que se dá no momento da fala. É empregado com o auxílio do verbo estar, seguido do verbo principal no gerúndio. Aí temos aí alguns exemplos. Eles estão sentindo frio, as células estão se multiplicando, ele está observando células vegetais. Ok, vamos lá então. Agora a gente vai voltar para o nosso slide aqui. O que é que essa explicação do livro quis dizer para vocês quando ele fala sobre estado permanente ou alguma coisa habitual? Não sei se vocês já estudaram isso também no inglês, acho que vocês devem ter estudado. Senão vocês vão ver ainda que é bem parecido com o inglês também, que é o simple present. Os tempos verbais, em quase todos os idiomas, eles quase sempre indicam a mesma coisa. Então, se você aprende isso no português, você também aprende no inglês e vice-versa. Então, isso vai ajudar vocês também em outros idiomas. Por isso que é tão importante que vocês tenham uma base boa do português, porque essa base ela vai ajudar vocês em outras questões disciplinares. É um tema interdisciplinar, a gente pode dizer assim, que envolve várias disciplinas. Então, vamos lá. Como a gente já falou, o presente ele é dividido em presente simples e presente progressivo. Ele tem essas duas visões, presente simples e presente progressivo. Professor, qual é a diferença entre o presente simples e o presente progressivo? O presente simples ele é usado para indicar três coisas, pessoal. A primeira é ações que acontecem com certa frequência. Quando você quiser indicar uma coisa que acontece com alguma frequência, pode ser todo dia, toda noite, todo ano, uma vez no ano, 2 vezes no ano, enfim, com uma certa frequência. Você vai usar o tempo verbal presente, você vai conjugar o verbo no presente. Segundo, ações que representam verdades absolutas. Ou seja, aquela ação que é algo verdadeiro, uma verdade absoluta. Por exemplo, a água molha. Nossa, não me diga, professor, tem certeza disso? Tenho, a água molha. Então, isso é uma verdade absoluta. O verbo molhar, ele está em que tempo? Passado, pretérito, presente ou futuro?
A água molha. Ele está no presente. Ele está no presente. A água molha é uma ação no presente. Então, o presente ele é justamente indicado, ele é usado nessa situação para indicar verdades absolutas. Beleza? Terceiro, para indicar agendamentos e horas. Como assim agendamentos e horas, professor? Você pode indicar a hora e o agendamento de alguma coisa utilizando o presente também. O presente simples, por exemplo. Ele tem uma reunião às 7 horas. Qual é o verbo aí? É o verbo ter. O verbo ter, ele está conjugado em que tempo verbal? Ele está conjugado no presente. Ele tem, tá? Não é ele tinha e não ele terá uma reunião. É ele tem. Então, a gente usa nessas três funções. Eu exemplifiquei aqui, pessoal, para vocês verem. Ações que acontecem com certa frequência. Ele joga futebol aos finais de semana. Esse daí se encaixaria no primeiro exemplo, indicar coisas que acontecem com certa frequência. O segundo, café dissolve na água. O segundo aí indica a segunda função, que é representar verdades absolutas. Se você colocar café na água, ele vai dissolver. Ele dissolve, então isso é uma verdade absoluta. Verdades absolutas reais da natureza, tá bom? Vocês usam o presente, tá bom? Água molha, chuva cai do céu, café dissolve na água, fogo queima, Jesus ama o pecador, ele, deixa eu ver aqui, pessoas nascem, pessoas morrem, verdades absolutas em geral. Todas elas se encaixam, você sempre vai utilizar o presente para indicar essas ações, tá bom? E por último, agendamentos e horas. Ele tem uma reunião às 7. Vejam aí que o verbo ter, ele está também conjugado no presente, mesmo que a reunião ainda não tenha acontecido. Você sabe que a reunião não aconteceu ainda. Ele tem uma reunião às 7, mas é um agendamento, é uma hora, então ele vai conjugar o verbo ter no presente. Professor, eu poderia dizer ele terá uma reunião às 7? Pode. Também é aceitado. Tá? Também é aceitado. É aceitável e é apropriado, mas o mais utilizado e o mais indicado é usar o presente. Ele tem, se você estiver falando de agendamento. Eu tenho uma aula às 10, eu tenho uma reunião às 5, eu tenho um compromisso às 6, entendeu? Então a gente sempre usa o verbo aí no presente, mas se você quiser, você pode dizer eu terei aula às 10, eu terei aula às 5, tá? Eu acho que a diferença, gente, é que quando você fala assim, eu terei aula às 5, e você fala, eu tenho aula às 5, eu acho que a diferença é o seguinte, é como se, quando você fala eu tenho, quando você usa o presente, é como se isso fosse direto, você sempre tem aula às 5. E quando você fala eu terei aula às 5, é como se você só fosse ter aula às 5 hoje, depois você vai ter aula em outro horário. Entendeu? É como se o primeiro, no presente, ele indicasse algo que sempre está naquele mesmo horário. Enquanto que quando você usa o futuro, você está indicando talvez aconteça só uma vez naquele horário, e depois vai mudar de horário. É como se fosse isso. Tá bom? Aí aqui a gente tem uma observação. O presente simples é normalmente confundido com o presente progressivo, que indica algo que está acontecendo no momento da fala. Ele é normalmente confundido, bastante confundido, tá? Pelo fato de que algumas pessoas não entenderem a diferença entre uma ação que está acontecendo agora e uma ação que acontece. E essas três tipos de ação que a gente acabou de explicar aqui. Percebam que existe sim uma diferença entre o presente simples e o presente progressivo. Quando a gente fala presente, as pessoas associam ao presente progressivo. Tanto é que quando eu perguntei para vocês aqui, gente, qual é a função do presente? O que é que o presente indica? A maioria das pessoas, professor, o presente ele indica algo que está acontecendo agora. Não, esse é o presente progressivo, que é o que a gente vai ver agora. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o presente. Vamos lá. Presente progressivo. O presente, perdão, tem um erro, a gente é o presente progressivo, não presente simples, tá? O presente progressivo, aqui está trocando simples por progressivo,
é usado para indicar ações que estão acontecendo no momento da fala. É usado para indicar ações que estão acontecendo no momento da fala. Agora sim, no momento da fala. Agora, esse é o que é usado para indicar o que está acontecendo nesse exato momento. A gente tem alguns exemplos aí, ó. Ele está jogando futebol. Ele está participando de uma reunião. Então, quando a gente usa ele está jogando, a gente indica que isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Ele está participando de uma reunião. Ele está participando agora, nesse exato momento. Ou então indica uma ação que ele está fazendo no momento que ele disse isso. Aí a gente chama de presente progressivo. É um motivo, na verdade, que nós chamamos de presente progressivo. É porque ele é usado justamente para indicar algo que está acontecendo naquele momento. Tá? Aqui deixa eu mostrar uma observação para você. A gente tem uma observação. É possível mudar o tempo do presente progressivo alterando o verbo estar. Ó, ele estava, ele está, ele estará jogando futebol. Tá? Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês, pessoal, muito importante, é isso aqui. Ó. Vejam só. O presente progressivo, ele possui uma estrutura. Ele tem uma estrutura. Que estrutura é essa, professor? Ele possui, pessoal, uma estrutura para que você possa utilizá-lo. Qual é a estrutura do presente progressivo? Você vai utilizar o verbo estar mais o verbo no gerúndio. Verbo estar mais o verbo no gerúndio. Como assim, professor? Vamos lá dar um exemplo. João está correndo agora. Então, ó, a gente tem aqui, ó, está, o verbo estar conjugado, né? Porque ele está com sempre uma está correndo. A gente tem aqui está. Deixa eu colocar uma linha melhor. Pronto, João está correndo. Então aqui a gente tem a estrutura. O verbo estar conjugado e o verbo gerúndio. Gerúndio, pessoal, agora a gente coloca o NDO no final. Correndo, fazendo, amando, achando, cantando, entendeu? É quando você usa o verbo aí com esse ING, com esse NDO no final, tá bom? A gente chama de gerúndio. Então, essa é a estrutura para você formar o presente progressivo. Se você quiser, como tinha na observação, você pode mudar e colocar no passado o verbo estar. Por exemplo, você pode pegar esse estar aqui, ó, e colocar no passado. João estava correndo. Tirar esse agora aqui. Então, João estava correndo. Então, estava no passado, quer dizer que era uma coisa que ele estava fazendo e que ele não está mais fazendo. Entendeu? Aí você também pode ter essa possibilidade de mudar isso. Existe outra possibilidade também, né? Você também pode pegar o verbo estava e colocar no futuro. João estará correndo. Ainda continua, tá vendo? Ainda continuamos com a estrutura do presente progressivo. Então você pode fazer essa modificação. Você pode pegar o verbo e alterar o tempo para que você possa alterar o tempo da ação. Beleza? Bem, vamos voltar lá para o nosso quadro agora. Então, vocês entenderam aí a observação que eu acabei de dar, que é possível mudar o tempo do presente progressivo alterando o verbo estar. Ele está jogando, ele estará, etc. Vamos agora para o futuro. Futuro, pessoal, esse daí é o mais fácil de todos, tá? Vamos lá, uma leitura na página de vocês, livro de vocês. Vamos lá.
Página 17, tá bom, gente? Página 17. Aqui no livro de vocês, na página 17, vamos fazer a leitura. O futuro, logicamente, faz referência a fatos que ainda não ocorreram. Temos aí alguns exemplos. Amanhã estudarei ciências, amanhã vou estudar ciências e estudaria ciências se fosse necessário. Esse tempo verbal ele pode ser empregado de três formas. Ele pode ser empregado da forma simples, eu serei feliz, da forma composta, eu vou ser feliz, e da forma condicional. Então, eu seria feliz se. Então, temos aí três formas: o futuro do presente e o futuro do pretérito. Página 18. O futuro simples é mais conhecido nas gramáticas tradicionais como futuro do presente. Andarei, telefonará, entenderemos, sairão, etc. No português falado no Brasil, esse tempo verbal é usado basicamente em textos formais escritos. Na prática, indicamos fatos que acontecerão depois do presente por meio do futuro. Vou andar, vai telefonar, entender, vão sair, etc. Como você percebeu, esse tempo verbal é formado com o auxílio do verbo ir, seguido do verbo principal no infinitivo. Já o futuro condicional, também chamado de futuro do pretérito, é utilizado para indicar um evento que poderia acontecer sob algumas condições. Aí temos aí, eu escutaria se não estivesse fazendo tanto barulho. Você viria comigo se fosse cedo? Seus pais entenderiam sua decisão se você conversasse com eles. Pronto, aí que eu falei para vocês que é o futuro do pretérito. Mas vamos lá. O futuro do pretérito e o futuro do presente. Vamos agora voltar para o nosso slide aqui e entender essas explicações dadas pelo livro. Beleza? Aí temos aí. O futuro é usado para indicar ações que ainda vão acontecer, possuindo este duas formas, que é o que a gente acabou de ver. Futuro do presente e futuro do pretérito. Aí temos aí agora futuro do presente, eu farei, farás, nós faremos, eles farão e você fará. Eu coloquei um exemplo aí, pessoal, da conjugação do verbo no futuro do presente. O verbo fazer no futuro do presente. Agora eu vou colocar um outro exemplo com o verbo fazer no futuro do pretérito. Bom, aí tem aí, ó, eu faria, tu farias, nós faríamos, eles fariam, vocês fariam, etc. Bom, vamos começar pelo futuro do presente. Este daí, pessoal, é usado para indicar ações que ainda não aconteceram. Esse daí é o mais fácil de todos. Ações que ainda não aconteceram, tá? Exemplo, eu comerei uma maçã quando chegar. Ou seja, é algo que ainda não aconteceu, que ainda vai acontecer, tá? Eu comerei uma maçã quando chegar. Aqui do lado eu coloquei algumas observações. Há duas formas de conjugar no português, a forma formal e a forma informal. Na maneira formal, utilizamos a conjugação do verbo no futuro. Farei, casarei, acharei, comerei. Na maneira informal, utilizamos o verbo ir no futuro. Vou fazer, vou casar, vou achar, vou comer, etc. Essa observação aqui, pessoal, é quanto à forma de utilizarmos o verbo no futuro, no presente. Por quê? Existem duas maneiras de serem conjugados. Você pode conjugar o futuro presente utilizando o verbo no futuro, como por exemplo aí, ó, farei, casarei, acharei, comerei, etc. Ou você pode
utilizar o verbo ir no futuro, que é a forma mais comum de se utilizar hoje. Por exemplo, eu vou comer, eu vou casar, eu vou achar, eu vou fazer, eu vou malhar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, enfim. Essa maneira ela é mais comum, tá? Ela é mais comum, considerando que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós utilizamos essa forma com mais frequência, tá bom? É o futuro do presente, tá? Mas lembrando que, formalmente falando, o ideal é que vocês usem o verbo normal, acharei, casarei, comerei, tá? Informalmente falando, ou seja, com seus amigos e tal, conhecidos, você pode usar o vou casar, vou achar, né? Vou comer, etc. Que é a forma como a gente usa hoje, hoje em dia, né? Mas aí vocês também precisam entender a hora correta para usar cada um deles. Agora a gente vai para o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, pessoal, ele é usado para indicar ações hipotéticas. Como assim ações hipotéticas, professor? Uma ação que não aconteceu e nem vai acontecer, é apenas uma hipótese. Tá? Por exemplo, eu comeria uma maçã se eu tivesse dinheiro. Então, normalmente, gente, a gente utiliza o futuro do pretérito quando a gente usa a conjunção se. Se, como é o caso aí, tá vendo? Se, esse é o caso onde a gente usaria o futuro do pretérito. Na maioria das vezes, ele vem seguido desse se aí. Eu comeria uma maçã se eu tivesse dinheiro. Por quê? Porque é uma situação hipotética, ou seja, não é algo real. Bom, se eu tivesse, ou seja, uma hipótese, uma condição, uma possibilidade, eu comeria. Algumas pessoas erram e colocam assim, por exemplo, eu comia uma maçã se eu tivesse dinheiro. Não, não é comia, não é pretérito imperfeito. É eu comeria. Ah, eu viajava se eu fosse rico. Não, você não viajava. Você viajaria, tá? Se você fosse rico. Entendeu? Por quê? Porque você só vai conseguir usar isso aí no caso de uma situação hipotética, tá bom? Não é uma situação real. Se você fala eu viajava, dá a entender que é uma coisa que você fazia no passado com muita frequência. E aqui a gente não está se referindo a isso, a gente está se referindo a uma ação hipotética. Ok, pessoal? Então aí seria o caso para vocês utilizarem o futuro do pretérito, tá bom? Aqui eu coloquei a observação, ó, o futuro do pretérito é muito utilizado com a conjunção subordinária de condição sim, pois indica uma condição para que algo aconteça, tá bom? Também vamos para o quadro agora fazer algumas atividades breves, tá bom?
Bom, pessoal, façam essa anotação, coloquem no caderno de vocês a anotação de forma bem resumida sobre a aula de hoje, tá bom? Vou mandar o slide para vocês também no WhatsApp, então fiquem ligados lá. E lá eu vou mandar para vocês o slide e na próxima aula a gente vai trabalhar algumas atividades de fixação desse conteúdo aí para que possamos, de fato, manter o conteúdo, tá? Então, vejo vocês na nossa próxima aula, beleza? Que será de produção textual. Estudem esse assunto. Continuem estudando. Vocês viram que é um assunto muito interessante que ajudará vocês não apenas na disciplina de português, mas também em outras disciplinas, eventuais disciplinas. Tá? Estudem aí, analisem as explicações do livro. Tem alguns exercícios também que nós vamos fazer do livro sobre os tempos verbais, tá bom? E também alguns outros exercícios de fora, tá bom, pessoal? Para que a gente possa finalizar e iniciar o modo verbal. Modo verbal, também temos aqui o subjuntivo, né, indicativo, tempo verbal, tempo, modo, voz, etc. Tem muitas coisas que a gente ainda vai estudar, tá bom? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no WhatsApp. Sempre fiquem de hoje lá no WhatsApp, porque vai ajudar vocês a ficarem informados acerca de tudo que está acontecendo na escola. Como já postamos o aviso lá sobre o possível retorno às aulas presenciais, tá? Vou deixar um minuto aqui no quadro para vocês terminarem de copiar e em seguida fazer a transmissão. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Tchau, gente. Tenham um bom dia, uma boa semana. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.